texto de nossa meditação nessa noite está no livro de Hebreus, no capítulo 10. É um texto bastante conhecido pelos irmãos, com certeza em diversas ocasiões os irmãos já ouviram exposições a respeito desse texto. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 19, embora nossa meditação se concentre muito mais a partir dos versículos 25 e 26, eu quero convidar a todos a que leiamos toda essa passagem. Versículo Hebreus 10, a partir do versículo 19, nos diz assim a infalível Escritura do Senhor. Escute com atenção. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês sabem, veem que o dia se aproxima. Irmãos, eu estou convencido de que o grande problema da falta de comunhão na igreja moderna, na igreja dos nossos dias, nada mais é do que a falta de adoração ao Senhor no dia de domingo. Quando crentes não vêm à igreja, quando crentes não adoram a Deus unidos, eles também não terão comunhão nos seus lares ou nas suas casas. Quando não adoramos juntos, não temos o mesmo espírito de adoração e unidade no culto ao Senhor, irá nos faltar também a possibilidade de termos comunhão uns com os outros durante a semana. Porque se nós não conseguimos nos unir para cultuar aquele que é o Senhor de todo o universo, como nos reuniremos apenas para comer uma pizza, não é verdade? A carta aos Hebreus, e se por algum momento eu disser que o autor dessa carta foi Paulo, me desculpem, nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas é muito comum nas minhas exposições desse livro, em algum momento eu afirmar, como Paulo disse, por favor me perdoem quando eu fizer isso, porque nós não sabemos quem foi o autor dessa carta, mas eu sou traído pelo coração e sempre acabo cometendo esse deslize. Me perdoe, Fernando, se eu assim proceder. A carta aos Hebreus, irmãos, ela foi escrita, não se sabe por quem, não se sabe quando, não se sabe exatamente para quem, mas temos a convicção de que esta carta foi escrita para um povo que havia conhecido ao Senhor Jesus Cristo, judeus que haviam se convertido à fé cristã e que em algum momento, por conta das perseguições, provavelmente ali perto do ano 70, depois de Cristo, ano em que a igreja Jerusalém foi tomada por Roma e o templo foi destruído, e a grande perseguição que se estabeleceu contra cristãos, inclusive cristãos judeus, que nesse momento da história eram perseguidos, tanto pela fé farisaica quanto pelo Império Romano. Então, esses irmãos estavam sendo convidados ou obrigados a retrocederem da fé em Cristo Jesus para os costumes romanos. E se tem algo que mata a fé em nossos dias, continua sendo essa mesma perseguição daqueles que querem voltar aos rudimentos antigos e trazer para dentro da igreja elementos ritualísticos para sentir, tocar, experimentar coisas que vão além da simplicidade
e da beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas hoje acham que ter comunhão, de cultuar verdadeiramente a Cristo, é preciso sentir coisas, calafrios, arrepios. E alguns vão mais além e começam a trazer o shofar de volta, as roupas, os cerimoniais judaicos, e tentam trazer isso para dentro da igreja, as danças, e tantas outras coisas que nem sequer existiam naquele tempo, mas que enfiam dentro dos templos hoje, no intuito de trazer este momento, um prazer que é meramente humano, distante do verdadeiro Deus e da simplicidade de Cristo Jesus. Portanto, o autor aos Hebreus, ele está lidando com a apostasia, e instruindo, exortando os irmãos a que não deixassem o verdadeiro evangelho para se tornarem apenas religiosos, vazios e ritualísticos. E a mensagem central dessa grande e preciosa pérola da Escritura é que Cristo é maior do que todas as sombras do Antigo Testamento. Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que o templo, todo o sistema sacrificial. Ele é maior não porque desprezou estas coisas, mas porque nele todas elas ganharam o seu verdadeiro sentido. Todas essas coisas apontavam para Cristo, irmãos. E o que Cristo conquistou para nós? O versículo 19 nos diz, irmãos, e nos lembra que, em primeiro lugar, ele conseguiu acesso a Deus. Cristo conquista para nós aquilo que antes dele só era feito por meio de um sacrifício sangrento, através de um mediador, do sumo sacerdote ou dos sacerdotes que deveriam sacrificar animais, derramar sangue para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. E Cristo, sendo aquele que entra no Santo dos Santos e rasga o véu que nos separava de Deus, agora permite que livremente, como hoje, nos acheguemos à presença do Senhor para louvá-lo e adorá-lo. E também como você faz em sua casa, quando entra no seu quarto, fecha a sua porta e se ajoelha diante dele, com o rosto resplandecente em Cristo Jesus. Jesus também conquista para nós um novo caminho, e esse novo caminho que está aberto diretamente para o céu, o texto vai nos lembrar que ele faz isso justamente rasgando o véu. E esse grande e sumo sacerdote, irmãos, não é como aquele que tem que entrar ano após ano para pedir perdão pelos seus pecados, mas é aquele que está agora mesmo assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Como João nos ensina na sua epístola, se pecarmos, temos um advogado que está ao lado dele, do Pai, intercedendo por nós. E esse texto que estamos meditando vai fazer então 3 exortações, e a primeira dela é que, uma vez que Deus proveu esse novo e vivo caminho na pessoa de Jesus Cristo, Ele agora nos exige, aproximemo-nos então dele. Aqui não é um convite para nos aproximar de Deus. Deus não está mendigando a nossa atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo não é aquele que implora para que os crentes se aproximem dele como quem precisa de algo, ou como quem sente falta, ou como quem tem necessidade. Na verdade, o que o Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo, irmãos, é exigindo que todos aqueles que foram lavados por seu sangue aproximem-se de Deus. E Ele quer que nós façamos isso com um coração sincero, em certeza de fé, com consciência purificada e com vida transformada. Há aqui requisitos para que nos aproximemos de Deus. E toda vez que nós pensamos em cultuar ao nosso Deus, devemos lembrar e ter isso em mente. Em segundo lugar, Ele também vai exigir que nós guardemos firme a confissão da esperança. Versículo 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esperança para nós cristãos
não é, irmãos, aquilo que a gente faz quando espera o trem da CPTM. Os irmãos que pegam o trem aqui pela manhã sabem bem do que eu estou falando. Você até tem o horário que ele vai passar, você até espera que ele passe, mas você nunca tem certeza se aquele horário será cumprido, ou se você vai conseguir chegar ao seu destino final, porque vira e mexe algumas coisas acontecem, e os trens param no meio do caminho, e você tem que descer em outro lugar. Essa não é a esperança do crente. A esperança do crente, irmãos, é como quem espera o sol pela manhã, na convicção de que certamente toda noite de angústia que você experimentar, amanhã pela manhã, o sol nascerá. Há uma convicção, uma certeza, e você sabe que o que você espera só ainda não aconteceu na história, mas diante do plano santo de Deus já é uma realidade. É por isso que agora o autor aos Hebreus, eu não errei, não falei Paulo, tá vendo? Por isso que o autor aos Hebreus agora diz claramente que nós precisamos guardar firme a confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. É Ele quem continua governando o sol, como o Salmo 19 nos instrui, que faz tudo o que você conhece funcionar desse jeito, e nos dá testemunho de que Ele é poderoso, de assim como fazer o sol se levantar do seu leito amanhã pela manhã, e fazê-lo repetir o seu ciclo durante eras e eras, também de trazer o seu Filho para morrer por nós, e voltar para nos buscar e nos levar para uma nova e viva terra. Não vacilar na fé, irmãos, não significa apenas certos pecados que podem fazer com que você caia, mas vacilar na fé no livro de Hebreus é voltar aos rudimentos antigos, é abandonar aquilo que foi aprendido, aquilo que o reverendo Guilherme tanto nos ensinou durante todo aquele tempo que vocês experimentaram com ele, e certamente com aquilo que o reverendo Fernando tem ensinado aos irmãos dia após dia, o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã, e se apegar aos rudimentos do mundo, e se apegar à velha vida, e voltar e caminhar as práticas que antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo você experimentava. E por que nós temos a convicção disso? O autor nos diz que quem fez a promessa é fiel. Só isto é suficiente. E se eu parasse aqui, irmãos, nós poderíamos ir para casa felizes e satisfeitos, porque já ouvimos aqui grandes verdades que aquecem o nosso coração. Verdades essas que abrem um novo caminho para as nossas vidas, para as nossas frustrações, para a maneira como nós lidamos com as nossas angústias, para a maneira como nós observamos o mundo ao nosso redor, e tudo às vezes está caindo, mas nós entramos no nosso quarto e lembramos, nós temos um vivo e novo caminho em direção ao Pai, e lá, na presença dEle, Ele revigora as minhas forças. Agora, irmãos, sendo tudo isso verdade, sendo tudo isso que eu lhes falei até agora verdade, de que vocês têm um novo e vivo caminho, que vocês têm o dever de cultuar a esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o apóstolo Paulo prossegue e diz: vivam em verdadeira comunhão. Ele diz isso no versículo 24, dizendo: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Qual é então o papel da comunhão, irmãos? O papel da comunhão não é apenas esfriar a cabeça. Às vezes a gente faz isso. Eu vou ali na casa do meu irmão Adenilson, eu vou comer uma pizza com ele para esfriar a cabeça e pensar em outras coisas. Eu quero ali só passear, não estou cheio de coisa na cabeça, eu quero lá conversar com meu irmão, eu quero bater papo, contar anedota, sorrir, quero estar na casa dele ou dela, participando desse momento, me divertir. Mas veja, irmãos, esse não é o papel da comunhão. Paulo está nos ensinando que o papel da comunhão em Cristo Jesus é o encorajamento mútuo à fé.
Quando lemos o texto, cuidemos. Esse texto no original grego, ou na língua grega, tem a ideia de observar com atenção. Literalmente seríamos: observemos com atenção como podemos nos animar. Significa que você tem que trabalhar por isso. Há um exercício de examinar com atenção como e quais são as possibilidades que eu tenho de exortar, de animar os meus irmãos, de nos animar mutuamente. Significa que eu tenho que parar de pensar em mim mesmo e começar a pensar nos irmãos também. Que quando eu estou no meu quarto orando, eu não devo apenas pensar nos irmãos que estão doentes, enfermos. Sim, eu penso neles, eu oro por eles. Aqueles que estão desempregados, sim, eu penso por eles e eu oro por eles. Mas também eu preciso lembrar daqueles irmãos que já fazem alguns domingos que eu não vejo na igreja. Eu preciso me lembrar daquele irmão que há algum tempo atrás, conversando com ele, eu senti que ele vacilou na fé. Eu preciso me lembrar daquele irmão que, ao olhar para a Escritura, ele ficou duvidoso. Ele sentiu dúvida, ele vacilou. Eu preciso pensar nesse irmão e orar por ele. Entregá-lo nas mãos de Deus e considerar com atenção como eu posso motivá-lo a continuar caminhando na fé. Aqui requer de nós, irmãos, uma intencionalidade. E é interessante que em Cristo Jesus temos a reversão daquela tragédia que aconteceu com Caim e Abel. Os irmãos se lembram lá em Gênesis 4, quando Deus está então conversando com Caim, após ele ter ficado bravo porque a sua oferta não foi aceita. E quando a oferta de Caim não foi aceita, o texto diz que descaiu-lhe o semblante. Ele ficou embrutecido, bravo com o seu irmão, com Deus, com a vida. E o Senhor aparece para Caim e diz: Caim, por que você está triste? O pecado está em tua porta, cabe a você dominá-lo. E o que Caim faz? Ele considera essas palavras? Não. Caim trama o primeiro assassinato premeditado da história. Ele leva o seu irmão para o campo e ali assassina-o. E quando Deus vai conversar com Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a frase, irmão, que ele disse? Gênesis 4, versículo 9 diz: sou eu o guardador do meu irmão? Isso é forte, não é, velho? Isso é forte, não é, irmãos? Sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma obrigação com ele? Por acaso eu tenho algo com ele? Qual é a responsabilidade que eu tenho com ele? E Paulo agora está revertendo isso e dizendo: você tem obrigação com seu irmão. Você tem obrigação com seu irmão. E não há como ter unidade na igreja sem que essa obrigação seja honrada por cada um de vocês. E pela graça de Cristo, nós vamos perceber que há um instrumento dado por Deus para que isso aconteça. Versículo 25 diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Isso é bem propício aos nossos dias, embora o autor aos Hebreus está aqui falando que já nesse tempo, alguns anos depois da ascensão de Cristo Jesus, já haviam pessoas dizendo que não era necessário congregar, ou porque estavam com medo da perseguição. E aqui, irmãos, há esse parêntese importante. Esses irmãos não deixavam de congregar porque apenas eles estavam assim desanimados, ou porque estavam cansados ao chegar do trabalho. Eles estavam sendo perseguidos. Eles se encontravam nas catacumbas, ou catatumbas, agora já não sei mais como é que fala. Mas ali eles se encontravam naqueles lugares onde haviam então privacidade, porque eles não poderiam adorar a Deus livremente. Eles se encontravam nos pórticos das cidades, alguns em suas casas, escondidos. E a perseguição que se levantou foi tamanha que alguns deles estavam deixando de congregar.
Mas em nossos dias, Reverendo Fernando, eu vou dar um testemunho para o senhor agora dessa igreja, de como o Reverendo Guilherme cuidou dessa igreja. Quando estivemos na pandemia, o Reverendo Guilherme, como muitas outras igrejas, não aceitou a história do tal culto online. E isso foi uma bênção para a igreja, porque nós transmitíamos aqui, irmãos, a escola bíblica dominical, e depois começamos a transmitir sermões online, mas nós não aceitávamos a ideia do culto online, porque culto online não é ajuntamento. E enquanto esperávamos aquela tragédia passar, nós nos sentíamos como quem estava na Babilônia, afastados do templo, querendo retornar à casa do Senhor. E quando tivemos a oportunidade de voltar novamente, a igreja voltou e os irmãos estavam aqui ocupando os mesmos bancos de sempre. Mas muitas igrejas que adotaram o sistema do culto online e que tratavam o culto online da mesma forma como tratam o culto público ao Senhor, estão esvaziadas hoje. E muitos não voltaram. Porque agora como explicar que aqui, esse ajuntamento é o culto público ao Senhor, e não aquilo que é feito online? E os membros disseram: se é igual, é melhor ficar na minha casa, comendo pipoca, de bermuda, sentado no sofá. Por que eu tenho que sair daqui para ir à igreja? Posso ficar em casa. Mas não só o culto online, hoje também temos os famosos desigrejados, aqueles que pensam que podem ser cristãos longe da igreja. Irmãos, isso é um engodo, inclusive engodo de Satanás, quando diz que você é a igreja de Deus. Algumas pessoas dizem assim: a igreja sou eu. Não, você não é a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Sozinho você não é igreja e nunca será. A igreja requer o ajuntamento, o congregar, esse ajuntamento solene. E é por isso que nós temos hoje tantos crentes nominais. O IBGE vai divulgar agora o censo e vai trazer para nós o número de cristãos. E eu tenho rido dessa estatística porque eu sei que ela é demasiado exagerada. Porque hoje nós vivemos a era dos cristãos nominais. Como tínhamos os católicos nominais do passado, temos crentes hoje. Eu sou católico, mas não sou praticante. Já viram isso? Agora se diz: eu sou crente, mas não tenho igreja. Eu sou um crente nominal. Eu entro nas estatísticas como um cristão, mas eu não vivo o ajuntamento solene como deveria. E aí cresce, e cresce, e cresce a igreja do eu só. Irmãos que ficam pulando de igreja em igreja, de pastor em pastor, de doutrina em doutrina, achando que isso é a verdadeira cristandade. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E é interessante porque ele diz: não deixemos de nos congregar. Não é interessante isso? Não é assim, não deixe só de ir para a igreja não, mas não deixemos de nos congregar, estar uns com os outros. É verdade, irmãos, que esse texto, o autor aos Hebreus, olha, quase eu falei Paulo agora, tá vendo? O autor aos Hebreus aqui, ele está exortando as pessoas a virem para o culto. Mas eu tenho convicção de que isso também se estende à sua vida. Não deixe de congregar, não deixe de visitar um ao outro, não deixe de participar da vida do seu irmão. Não deixe de experimentar o lar uns dos outros, porque a igreja primitiva fazia isso e Deus abençoava e a igreja crescia. E eu me lembro agora das palavras do reverendo Sebastião, um dos nossos professores no seminário, que pegava em nosso pé quando falávamos erros de português. Mas ele disse uma vez, e eu gravei aquilo no meu coração. Ele disse assim: no Brasil experimentamos muitas cruzadas evangelísticas. O Billy Graham, quando esteve aqui, lotou estádios. Havia no passado um método de evangelização que juntava grandes caravanas e multidões de pessoas iam ouvir o evangelho, e ali multidões de pessoas levantavam as suas mãos no apelo e se convertiam.
O reverendo Sebastião nos chamou a atenção para o detalhe dizendo o seguinte: eu sei que muitas pessoas se converteram naquele lugar, mas eu não conheço nenhuma. Eu não conheço ninguém que se converteu numa mega cruzada evangelística. Mas eu conheço muitas e muitas pessoas que se converteram porque o vizinho era crente. E aquele vizinho crente falava de Jesus. E ele via a relação do vizinho crente, das pessoas que iam à casa dele. E da farra que são as mulheres reunidas na casa uma das outras. Ontem eu fui expulso de minha casa. A SAF fez aquela, como é o nome, meu? Departamental. Isso aí, lá na minha casa. Meu pai está em casa e minha esposa disse assim: suma daqui com ele. É um tempo nosso. E eu peguei meu pai, passei com ele um pouco. Fui um pesqueiro, viu, Fernando? Fica aí o convite, tá? Fui lá com ele. E quando eu cheguei em casa, as mulheres estavam todas felizes, alegres. E fizemos fotos. E elas comeram juntas, oraram juntas, escutaram a palavra juntas. Isso é congregar, irmãos. É a extensão do que acontece aqui, lá nos lares. Se vocês congregarem, cultuarem a Deus em espírito e em verdade aqui, se vocês não deixarem de estar no culto ao Senhor, a vida de vocês nos lares, a comunhão de vocês em casa, será genuína e verdadeira. E aí Paulo, o autor de Deus, avança dizendo: pelo contrário, ao invés de deixarmos de nos congregar, ele diz: façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, o crescimento da igreja, a unidade da igreja, ela é forjada no confronto. Nós precisamos confrontar uns aos outros, e esse é o significado da palavra admoestação aqui. Mas o que é confronto para o cristão? Não é briga, não é discussão teológica interminável, não é apontar o dedo para o pecador como quem nunca pecou. Vejam, o termo grego que é usado aqui é o mesmo usado para o Espírito Santo como nosso Consolador. E o que o Espírito Santo faz conosco, irmãos, para nos consolar? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, como quem se coloca ao lado, confrontando uns aos outros, nós também precisamos convencer uns aos outros, falar uns aos outros do que é pecado. Irmãos, isso é interessante porque essa ideia de confronto da Escritura é vista em vários lugares. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, nós lemos assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora vejam, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. Exortar aqui é a mesma palavra usada no nosso texto. É se colocar ao lado e, pela influência do Espírito Santo, chamar os irmãos à realidade, à vida cristã, à vida devocional, ao culto. Lá, ainda no livro de Atos, capítulo 20, versículo 12, nós lemos o seguinte: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui é o episódio de que o nosso irmão Paulo, aquele excelente orador, fez um sermão de quase 12 horas. E tinha um rapaz sentado lá no alto, na janela, na parte superior. E já de madrugada, quando não aguentava mais ouvir, ele caiu, despencou de lá de cima e morreu. E o apóstolo Paulo, com toda a autoridade de Cristo, diz: vai ouvir o sermão até o final. Levanta, senta lá que eu vou continuar pregando. E o rapaz ressuscitou. E o texto diz que ao ver aquele rapaz ressuscitado, eles foram grandemente confortados. E a palavra traduzida por confortados é a mesma que foi traduzida em nosso texto como exortação.
Então, irmãos, nós precisamos confrontar um ao outro. Confrontar, confortar, consolar. Todas essas palavras têm o mesmo campo semântico e significado. Nós precisamos aprender e ensinar um ao outro sobre pecado. Porque se tem uma coisa que acaba com a unidade de muitas igrejas hoje, é quando o pastor começa a falar de pecado no púlpito. E muitas pessoas querem ir embora da igreja porque dizem: pastor, o senhor só fala de pecado, fale de graça. Mas eu não conheço um único pastor que ao pregar sobre o pecado não lhe ofereça a graça. Mas acontece que quando somos confrontados pelo nosso pecado, nós queremos ser autoindulgentes. Irmãos, vocês precisam confrontar um ao outro, consolar um ao outro, não só apontando o pecado, mas lutando uns pelos outros, a favor de Cristo e contra o pecado. Então, se você sabe que seu irmão está em pecado, esqueça fofocas e coisas desse tipo, de falar do seu irmão. Mateus 18 nos ensina: vá até ele, confronte-o com a Escritura em amor, porque isso produz unidade na igreja. Precisamos aprender sobre a fé, falar sobre a fé, aquecer a fé uns dos outros. E hoje pela manhã eu estava lá na nossa igreja, o irmão falando comigo da sua experiência. Ele disse: pastor, eu tinha um casamento feliz e de repente meu casamento fracassou, a minha mulher foi embora, levou o meu filho junto, e eu fui parar na rua, fui morador de rua. Mas um dia o Senhor Jesus me encontrou e eu saí dessa condição. Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou a minha comunhão com Ele. E agora eu estou aqui na igreja e eu sei para que Ele me chamou. Meus irmãos, e quando nós escutamos essas histórias de fé e aquilo que Deus fez na vida uns dos outros, isso aquece o nosso coração. Quando nós oramos uns pelos outros e sabemos que Deus consolou e trouxe paz ao coração dos irmãos, nós também temos paz. É por isso que o texto diz que nós devemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Mas se você nunca pede oração a seu irmão, se você nunca compartilha da sua fé com ele, como você vai se alegrar ou chorar com esse irmão? Então, precisamos aprender sobre a fé. Não com o intuito de discutir ideias filosóficas, mas com o intuito de reafirmar a nossa fé continuamente. Olha, meu irmão, eu sei, está difícil. O luto chegou à sua casa. Nós lutamos contra isso juntos, vamos orar juntos, mas aguente firme, porque quem fez a promessa para nós é fiel. O dia do Senhor se aproxima, nós brevemente estaremos com Ele. Não se aveste, como eu digo na minha terra. Não fique estressado, como se diz aqui em São Paulo. Não fique angustiado, como dizem os psicólogos. Confie no Senhor, porque quem fez a promessa é fiel. Isso nos traz unidade. E a verdadeira unidade cresce quando oramos uns pelos outros. Daí a importância de você não apenas vir ao culto público de domingo, mas também de frequentar as reuniões de orações comunitárias. Quando oramos uns pelos outros, crescemos em unidade. E o autor aos Hebreus está nos dizendo: não deixemos de congregar. Mas eu quero, irmãos, para que vocês não saiam daqui com sentimento equivocado, apresentar a vocês a regra da confrontação. E essa regra é o amor. Só confronte depois que você orar e amar o seu irmão. Não confronte, não exorte, a menos que você ore e clame a Deus amor em seu coração por ele. Caso contrário, você corre o risco de expulsar, ao invés de atrair para os regaços do Pai.
Coloque no seu coração que todas as vezes que você precisar ter uma conversa difícil com seu irmão, você precisa orar por ele. E se você puder, jejue por ele. Gaste seu tempo, seus recursos para estar na presença do Senhor, orando, intercedendo, pedindo que Deus transforme o seu coração e que aumente o seu amor por aquele irmão, e depois vai falar com ele. E eu tenho certeza que o resultado dessa conversa será de graça e libertação. O sentido principal de congregar em nosso texto, meus irmãos, eu sei, é o culto, como eu já disse. Mas também, como eu disse aos irmãos, eu estou convicto de que o congregar, a unidade, só pode acontecer nos lares, se essa primeira comunhão acontecer aqui, dentro dessas 4 paredes. Se eu não louvo junto com meu irmão, se eu não oro junto com ele, se nós não confessamos os nossos pecados mutuamente, se nós não entregamos diante de Deus as nossas necessidades como povo de Deus, dificilmente seremos povo em outra ocasião. Veja, Paulo diz para nos admoestarmos mutuamente, de casa em casa, no partir do pão, nas orações. Isso aqui nos lembra a ideia de Atos dos Apóstolos. No começo da igreja, quando nós lemos que eles partiam pão de casa em casa, e ali tem a ideia da ceia do Senhor, o que faremos aqui hoje, quando participarmos da mesa do Senhor Jesus Cristo. Como podemos, irmãos, participar dessa mesa, sabendo que nós temos inimizades uns com os outros? Como podemos participar da mesa do Senhor, comungar com nossos irmãos, quando durante a semana eu sei que meu irmão padeceu necessidade, que talvez na casa dele não tenha havido o privilégio da refeição, e você nada fez a respeito disso? No congregar, nós somos confrontados. Percebam, ele diz que devemos fazer isso muito mais, porque vemos que o dia se aproxima. Se nos dias dos Hebreus, se nos dias que essa carta foi escrita, eles já tinham a expectativa de que o dia do Senhor se aproxima, quanto mais nós, no século 21, quando olhamos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, e temos a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Portanto, queridos, nós temos que olhar para esse texto, tirar dele algumas implicações práticas para a nossa vida. Primeira que eu quero trazer para os irmãos, e são coisas simples, que eu sei que todos nós podemos fazer. A primeira dela é: visite o seu irmão. Visite seu irmão. Eu sei, nós temos a cultura da cidade grande. Há tempo que é escasso. Uns trabalham de manhã e de tarde, outros trabalham à noite. Eu sei que nós temos dificuldade de horários, faculdade, escola, menino, mulher, cachorro. É tanta coisa que nos toma tempo. Mas o seu irmão é mais importante para Cristo. E você precisa separar um tempo para visitar o seu irmão. Visite um ao outro. Mas não visite só aqueles que são mais amigos, porque aqueles que são mais amigos entrosados, a gente sempre está junto, não é verdade? Toda igreja, irmãos, tem panelinhas. E é natural. Jesus também tinha a panelinha dele. Pedro, Tiago e João estavam sempre ali com Jesus Cristo. Os problemas da igreja não estão ligados às panelas, mas às tampas que são colocadas nela. A igreja pode ter panela, mas não pode ter tampa. De maneira que, se você tem comunhão com um grupo de irmãos, você pode aceitar pessoas que também talvez não tenham aquela mesma afinidade com você dentro desse grupo. E você também pode estar com outros irmãos que aparentemente você não tem afinidade, mas a verdadeira afinidade vai ser criada aqui no culto.
Vocês servem ao mesmo Deus. Vocês confessam o mesmo Senhor Jesus Cristo. Vocês cantam os mesmos cânticos. Como pode dizer que eu não tenho afinidade com aquele meu irmão? Como eu posso dizer, olha, não, eu tenho mais comunhão com esses aqui porque a gente faz coisas iguais. Ele gosta de pescar, eu também. Ele gosta de jogar futebol, eu também. Ele toca, eu também toco. Então a gente está a ter mais afinidade. Mas percebam, vocês adoram juntos. Vocês amam o Senhor Jesus Cristo juntos. Vocês confessam o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus. Isso é o que traz unidade. É nisso que o Espírito Santo vai unir vocês. Então vocês têm motivos de sobra para visitar um ao outro e ter assunto. Tem um sermão de domingo para conversar. E para compartilhar e para dividir. Então visite um ao outro. Busque aquele que está frio na fé. Se você sabe, irmão, que tem alguém que você percebeu que está se afastando da igreja, talvez lá no seu grupo de mocidade, você está vendo aquele jovem que estava vindo naquele entusiasmo, mas de repente ele deu aquela vacilada e ficou sem vir a 2 ou 3 reuniões da mocidade ou da escola dominical. Não vai atrás do reverendo Fernando, para resolver o problema não, irmão. Faz uma visita para ele em amor. Vai lá visitar o teu irmão, vai lá buscar os que estão fracos na fé. E sabe, vou dar uma dica para os irmãos. Às vezes a gente tem alguém que está longe da igreja e você começa a abordar essa pessoa assim. Sabe o que é, meu irmão? Eu estou sentindo que você está afastado da igreja e eu estou preocupado com isso. Aí o irmão vai dizer assim, eu já tem 1 mês que eu não venho na igreja e só agora você percebeu que eu não estou indo? E você já percebe que ele fechou a porta ali para você, não é? Mas ao invés de você fazer isso, vai falar com ele, meu irmão, eu queria falar contigo. E eu queria compartilhar uma coisa que Deus fez comigo essa semana. Olha, essa semana Deus me deu isso ou aquilo. Na minha meditação diária, o Senhor falou comigo dessa ou daquela maneira. Enquanto eu estava lá na minha meditação diária, eu me lembrei de você e eu falei, eu preciso contar isso para aquele meu irmão e eu vim aqui para te contar isso. E depois você conversa com ele, diz para ele que sentiu a falta dele na igreja e que por isso você foi procurá-lo. Falta-nos sabedoria para lidar com aqueles que estão esfriando na fé e nós precisamos buscá-los e insistir para que eles não façam isso. Outra implicação, irmãos, invista tempo, preste atenção nisso agora, invista tempo e dinheiro, o dinheiro que Deus te deu para gerir, para confrontar os seus irmãos, confrontar, consolar, lembram? Mas invista do seu dinheiro para isso. Pastor, como eu faço isso? Paga uma pizza para ele, mão de vaca. Chama ele para tomar um café na sua casa, faz um café decente. O reverendo Fernando e a Kessia fazem umas coisas legais, viu? Acerta aí para ir para a casa deles, que a Kessia, olha, é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe receber, viu? Essa mulher é abençoada, viu? Mas gaste dinheiro, irmãos. Deus te deu esse recurso. Então convida teu irmão, mas não vai com ele na padaria, no boteco ali não. Se você só pode pagar isso, glória a Deus. Mas se você pode, irmãos, investe. Irmão, vamos comer uma pizza. Vamos jantar juntos. Traz a tua família aqui, vamos fazer um churrasco. Não precisa trazer nada não, só quero vocês aqui em casa. Mas às vezes, a gente gasta dinheiro com tanta bobagem, com tantas futilidades. E aquele teu irmãozinho que está longe da igreja, caminhando para longe de Cristo, você não convida ele para ir até a tua casa. E quando você convida, você quer comer uma carne queimada que ninguém gosta. Gasta. Daí a importância do seu bolso ser convertido. E talvez esse seja o órgão do crente que mais demora para se converter, não é? Mas investe na vida dele, irmãos. Gasta. Não tenha pena de fazer isso. Porque Tiago diz que quem consegue trazer o irmão do pecado, cobre uma multidão.
de pecados. Quantas pessoas você vai encontrar no futuro e vão dizer assim para você: olha, se não fosse você naquele dia, se você não tivesse me abraçado naquele dia, eu teria saído da igreja. Irmãos, isso é sério. Certa vez, e para finalizar, eu cheguei na igreja onde eu era presbítero ainda, lá na Bahia, e havia uma irmã, e ela estava caminhando pela igreja, como ela sempre fazia, conversando com as pessoas. No rosto dela não havia nenhum indício de que ela estava sofrendo. Então eu me aproximei daquela irmã e dei uma: ô, meu irmão, como você está? E dei um abraço nela. Dei um abraço nela e de repente eu percebi que a irmã deu aquela parada, aquela senhora parou e me disse: eu estava precisando disso, de um abraço. Talvez este seja você nessa noite, que esteja somente precisando de um abraço. Talvez você esteja sofrendo sozinho, calado, e você só precise de um abraço. Se isso é verdade, então hoje nós estamos comemorando o aniversário dessa abençoada igreja, e você vai ter a oportunidade de abraçar um ao outro. Faça isso, para a honra e glória do nosso Deus.